Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto. E no programa de hoje eu vou começar falando sobre música. E a música que eu escolhi estar compartilhando aqui com vocês se chama My Way, da banda Limp Bizkit, né? Então, vamos começar primeiro por essa banda, eu acho. Ou eu começo pela letra da música, porque eu acho que eu vou falar um bocado até da banda. Na realidade, eu vou começar pela letra da música, entendeu? Mas eu só vou dizer que Limp Bizkit é uma das bandas que surgiu ali na metade dos anos 90, mas ficou popular mesmo no final dos anos 90 e nos anos 2000, e existiu ali nessa primeira metade dos anos 2000 daí, sabe? Digamos, entre 95 e 2005, né? E ela fazia parte de um movimento conhecido como New Metal, né? Muitas vezes escrito como Nu Metal, mas normalmente pronunciado como New Metal, né? Que daí seria literalmente o novo metal, né? Afinal, o metal, né, o heavy metal original, assim, acho que dá pra dizer que as origens... Não sei se dá pra dizer que as origens deles são nos anos 60, tipo, já intitulado, sabe? As obras que deram origem ao heavy metal surgiram nos anos 60 e tal, mas eu não sei se já tinha a expressão, né? Metal pesado e já sabiam o que era, né? Então não sei se dá pra dizer que é nos anos 60, então, mas nos anos 90 surgiu todo um movimento, assim, de new metal e tudo mais, protagonizado por vários subgêneros, né, de metal, né, e o Limp Bizkit foi uma dessas bandas aí que fez parte desse movimento. Ele chegou a obter sucesso mainstream, né, sucesso com um grande público, e foi uma banda que de fato foi muito odiada em sua trajetória, principalmente quanto mais popular ela ficou. É isso que eu vou me limitar a falar aqui no começo, né, mas eu vou falar bastante mais sobre essa banda e também sobre algumas outras coisas, alguns assuntos que ela me desemboca. Então, né, por isso que eu vou agora partir para a letra da música, porque a primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre a letra dessa música, porque é uma música bacana, sabe? Então, antes de eu falar sobre a banda em si, eu vou utilizar uma das minhas músicas favoritas dele como base para depois tudo que eu vou desenvolver, né? Então, essa música My Way é do terceiro disco dele, se eu não me engano, mas o primeiro que eu ouvi, e até o dia de hoje o meu favorito, é um álbum chamado Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavor Water, que já é uma piada, assim, suja, né, que daí talvez depois eu traduzo o que esse título quer dizer exatamente, porque a tradução literal quer dizer, né, a estrela do mar de chocolate e a água com sabor de salsicha, né? Então, mas só que isso daí é né, uma gíria, digamos assim. Eu não sei o quão gíria é, ou se é uma piada só, mas enfim, né? Mas depois eu falo mais sobre isso. E essa música My Way é uma das minhas duas músicas favoritas, sabe? Do disco e provavelmente da banda, né? É uma daquelas bandas que eu não conheço todos os álbuns deles, inclusive eles lançaram um CD em 2021, sabe? É uma daquelas bandas que tinha saído de atividade já fazia mais de 10 anos, e eles gravaram um disco agora nesse período pandêmico e tudo mais, né? Mas eu não conferi e nem pretendo, na realidade, pelo menos não tão cedo, né? Até porque eles já tinham saído de cena faz tempo e eu só conheço dois discos, se eu não me engano, e tudo mais, né? Só que essa música especificamente, My Way, é uma música que eu já ouço há muito tempo, né? Uns 13 ou 14 anos, e eu ainda acho uma música muito foda, eu ainda acho que é uma música, realmente assim, uma música foda, incrível, entendeu? Pra certos tipos de pessoas vai agradar pra caramba, porque eu, honestamente, sabe, passado todo aquele período que Limp Bizkit era uma banda contemporânea, né? Embora eu nunca tenha ouvido essa banda enquanto ela era contemporânea, né? Quando eu comecei a escutar Limp Bizkit, por exemplo, já era old news, digamos assim, né? Comecei a ouvir Limp Bizkit em 2008, 2009, que já era quando eles não eram mais uma banda do momento, digamos assim, né? Mas, enfim, já falei bastante, né? Mas fazer o quê, né? Este que é um programa sem contexto. Mas antes que eu me perca ainda mais nisso, vamos finalmente iniciar a tradução dessa letra, né? My way quer dizer, assim, meu jeito, né? Pode ser, assim, meu caminho também, meu rumo, né? Mas eu vou traduzir como meu jeito, porque faz mais sentido, assim, com a letra da música, que vocês vão ser capazes de concordar comigo, né? Então, primeiro eu vou dizer que essa música eu acho ela muito foda em questão, assim, musical mesmo, sabe? A parte sonora, o instrumental. Não é uma música pesada, sabe? Limp Bizkit, eu vou até dizer que... Eu ia dizer que Limp Bizkit não é uma banda pesada, mas até que é uma banda pesada, sabe? Talvez muitos de vocês não saibam disso, até pessoas que já conheciam essa banda, né? Mas eu que já vi pelo menos 2 CDs dele, posso dizer que tem umas 4 ou 5 músicas pro disco eu considero músicas pesadas, sabe? Com riffs pesados e gritos realmente assim
que eu posso configurar como gritos assim que estão no nível de outros vocalistas da época que soltavam berros e tudo mais. Então, honestamente, Limp Bizkit é uma banda pesada, só que não em todas as músicas. Inclusive, eles têm músicas tipo essa música essa música My Way aqui, que não tem nenhum grito, não tem nenhum berro. Tem algumas partes que o instrumental é um pouco mais pesado, mas a maioria da música, tipo assim, ela nem é feita pra ser uma música pesada, sabe? Justamente por isso que ela era considerada assim, new metal. Tem um DJ também, mas tem guitarra, tem bateria, tem baixo, tem todos os instrumentos típicos do metal, digamos assim. E o vocalista, o Fred Durst, ele faz raps, né? Ele faz rimas, ele canta rimando, mas ele também canta músicas com vocal limpo, normal, sem estar necessariamente tentando rimar, né, digamos assim, e ele também faz gritos, né, mas nessa música aqui, a maior parte da música ela é rimada, né, mas em algumas outras partes ele tá simplesmente cantando, digamos assim, sabe, não necessariamente assim, enfim, no estilo do flow típico do rap e hip hop e tudo mais. Mas enfim, vamos então começar agora a tradução da música, né, mas eu já recomendo, sim. Pra quem não conhece essa música, eu posso dizer pra vocês, olha, é uma ótima porta de entrada pra Limp Bizkit, mas também vou dizer que é uma das melhores músicas deles, na minha opinião. Então, é provável que tu não vai encontrar outras tão boas assim, né? Mas vamos lá. Aí, na primeira estrofe, ele fala 3 vezes assim, check out my melody, que quer dizer assim, preste atenção na minha melodia. Só que isso aqui é uma referência, né? É uma referência a uma música... para muitas pessoas, a melhor música de hip hop da história, né? Digo isso assim por ter já ouvido comentários sobre isso, porque é uma música chamada My Melody de um rapper chamado Hakim. E, na verdade é Hakim, mas o nome do DJ que tocava com ele, sabe? Mas eu já pesquisei sobre isso, então eu sei que é sobre isso que ele tá falando, né? Essa Check Out My Melody é uma referência que ele tá fazendo essa música da então desse cara. Aí ele começa a música falando 3 vezes isso, preste atenção na minha melodia, preste atenção na minha melodia, preste atenção na minha melodia. Depois a primeira estrofe propriamente dita, ele canta assim, ó. Você pensa que você é especial, você pensa... Eu cantei sem querer? Não era minha intenção. Né? Você pensa que você é especial, você pensa. Eu posso ver isso nos seus olhos. Eu posso ver quando você ri de mim, quando você olha pra mim de cima pra baixo, quando você anda ao meu redor, né? E honestamente eu vou dizer que eu gosto muito do estilo que ele canta, ele entrega essa letra daí e tal, né? Eu tô fazendo certos esclarecimentos aqui agora. Eu vou ter que contextualizar pelo menos isso, né? Ou melhor não. Eu vou deixar pra lá. Enfim, vamos continuar. Eu vou tentar não perder mais o fio da meada. Aí depois a estrofe seguinte ele canta assim, ó. Só mais uma luta sobre a sua liderança, né? Just one more fight about your leadership. Apenas mais uma luta sobre a sua liderança e eu vou simplesmente te deixar na mão, ou sair daqui, digamos assim. Porque eu já tive o suficiente dessa bosta. E agora eu estou puto. Aí ele canta o refrão, que o refrão, assim, ele não chega a gritar, sabe? Mas é a parte mais enérgica da música, onde tem riffs mais pesados e tudo mais. É a parte mais metal da música, de fato, é o refrão, né? Aí ele canta assim, ó. Dessa vez eu vou deixar tudo sair pra fora, né? Sair pra fora fica meio estranho, né? No português. Mas eu vou traduzir assim. Dessa vez eu vou deixar tudo vir à tona. Pronto, ficou melhor, né? Dessa vez eu vou deixar tudo vir à tona. Dessa vez eu vou me levantar e vou gritar. Eu vou fazer as coisas do meu jeito, né? My way. Eu vou fazer as coisas do meu jeito, do meu jeito, do meu jeito. Ou é que ele rima, né? Ele fala my way or the highway. É que highway quer dizer autoestrada, mas autoestrada quer dizer assim que vai embora, vai seguir o rumo dele, digamos assim. Então, vou fazer as coisas do meu jeito e eu vou embora, né? Fazendo a tradução, se perde a rima por completo, mas fazer o quê, né? Mas no original é my way or the highway, né? Do meu jeito ou eu vou embora. Aí depois, ele canta, né, 2 vezes isso, porque o refrão não é assim, aqueles refrões que repetem, né? Aí depois ele repete mais várias vezes, check out my melody, né? Preste atenção na minha melodia, preste atenção na minha melodia. E daí o próximo estrofe, diferente, ele canta assim, ó. Só mais uma luta sobre várias coisas. E eu vou simplesmente abrir mão de tudo para ficar sozinho de novo, livre de novo. Ele volta pro refrão que eu não vou ler nesse momento, porque acho que ele vai cantar de novo no final da música, né? Aí ele canta o refrão mais 2 vezes, e depois ele canta a parte assim que... É uma parte que ele canta umas 2 ou 3 vezes, essa parte aqui que surge após o refrão, tá ligado?
E ele canta assim, ó. Algum dia você verá as coisas pelo meu jeito, ou do meu jeito, né? Porque você nunca sabe, porque você nunca sabe, você nunca sabe quando você vai ir. Um dia você vai ver as coisas do meu jeito, porque você nunca sabe, você nunca sabe quando você vai ir. Aí depois ele repete várias vezes, check out my melody, né? Depois ele canta assim, ó. Apenas só mais uma luta, só mais uma briga, digamos assim, né? Só mais uma briga e eu vou ser história, né? Que também é outra expressão para dizer que tu vai embora, né? E eu vou ser história. Sim, eu vou simplesmente te deixar aqui. E você vai ser aquela, ou é que eu tô trazendo como uma mulher, mas não necessariamente, né? Porque ele tá falando you, né? You pode ser você e tudo mais, né? Mas você vai ser aquela que será que ficará sentindo a minha falta. Depois o refrão e agora é a vez que eu vou ler ele mais uma vez, né? Que ele canta assim: ah, dessa vez eu vou deixar tudo vir à tona, dessa vez eu vou me levantar e vou gritar. Eu vou fazer as coisas do meu jeito ou eu vou embora. Dessa vez eu vou deixar tudo vir à tona, dessa vez eu vou me levantar e vou gritar. Eu vou fazer as coisas do meu jeito eu vou embora. Aí ele repete aquela parte que eu tinha lido um pouco mais cedo que diz: um dia você vai ver as coisas do meu jeito, porque você nunca sabe, você nunca sabe quando você vai ir, né? E daí é isso aí. E ele termina a música falando várias e várias vezes check out my melody, né? Enfim, essa é a música My Way da banda Limp Bizkit. Honestamente, é melhor ouvir ela do que ouvir a minha do que ouvir a minha tradução, digamos assim. Então, eu recomendo vocês conhecerem essa música, quem quiser ouvir algo novo aí. Talvez vocês curtam, talvez vocês não achem bacana, mas honestamente eu acho uma música muito legal. Eu já ouço ela há muito tempo e pra mim ela aguentou o teste do tempo, sabe? Ela continua sendo uma música maneira, além aquele frenesi que tu sente quando tu conhece uma música nova, né? Que muitas músicas têm esse prazo de validade, né? Então pra mim é sempre notório quando uma música assim, muitos anos depois de eu ouvir ela, quando eu paro pra prestar atenção nela, ainda tem alguma coisa muito bacana no instrumental. E essa música eu acho que ela tem todas as questões, eu acho que ela é uma música bacana, sabe? Esse álbum deles aí do ano 2000 já era um álbum super bem produzido, porque nessa época eles já eram uma grande banda, digamos assim, né? Então agora que eu concluí a letra, né, já recomendei ela e tudo mais, não, é que primeiro eu vou... Eu ia fazer eu tava no meio das considerações finais e já transicionei para outro assunto. Mas eu quero dizer que, por ele ser um álbum bem produzido, honestamente eu acho que a parte instrumental, a parte musical da música é muito bem feita, é muito bacana, sabe? Sei lá, uma música... eu acho que ela mistura vários gêneros mesmo, sim, e é até difícil de definir, sabe? É uma música até assim, à frente do seu tempo, tá ligado? Considerando que é uma música dos anos 2000 e hoje em dia é tão típico essa história de misturar gêneros musicais, né? Embora eu considere ser uma música de metal, sabe? É essencialmente uma música de metal, só que é um metal, realmente o famoso new metal e pra mim da sua melhor forma de new metal, sabe? Que consegue naturalmente misturar o metal com outros gêneros, né? E eu acredito que naturalmente é a palavra certa, porque essa música não parece assim, não tem nenhuma parte dela que soa estranha, sabe? Que soa destoante do resto do conjunto, digamos assim, né? E eu, como eu falei, eu gosto da parte instrumental, eu gosto muito da entrega das letras mesmo, tá ligado? O Fred Durst é um cara que eu acho que é notório o quanto que ele se tornou um vocalista melhor. E eu não sei quão bom ele era ao vivo, tá ligado? Que pra muita gente, né, o talento vocal só é medido ao vivo, digamos assim, mas olha, eu vou ouvir o cara cantando no estúdio e depois, né, fazendo um anacronismo mais justo, hoje em dia super, ainda mais padrão, o sistema assim de correção e tudo mais, e autotune, tá ligado? Então, as versões de estúdio das músicas do Limp Bizkit eu realmente considero que tem várias que ele consegue, assim, sei lá, consegue mandar muito bem, sabe? Em vários estilos diferentes de cantar, e essa música é uma dessas, assim. Enfim, ele entrega bem as falas, ele conseguiu elaborar uma letra, ou seja lá, quantas pessoas fizeram parte da composição dessa música, né? Montaram uma letra onde ele conseguia fazer com que elas soassem bem musicais e harmônicas e boas de se ouvir, na minha opinião, tá ligado? Então eu acho que ela é boa também nessa parte daí também. E por fim a letra, eu também acho uma letra bacana, sabe? Dentro do que ela quer fazer, é uma letra assim que ela se repete bastante, né? Mas isso daí também, né? Qualquer pessoa que já escutou, sei lá, mais de 5 músicas, deve saber que tem várias músicas que são assim, se repetem pra caramba. E isso não é
razão pra música não ser boa, né? Então, essa música, assim, ela tem 3 ou 4 estrofes, basicamente, e algumas delas se repetem várias vezes, inclusive, né, para compor a música inteira. Mas eu acho que são músicas bem escritas, assim, no sentido também. Primeiro na parte, né, que no original rima, né, e também na história que ela está sendo montada, sabe? É uma música que, na minha opinião, ela é mais facilmente associada com relações conjugais amorosas, mas dá pra tu, sem muito esforço, né, dá pra te associar com outras situações onde alguém está por aqui, né, alguém está de saco cheio e fará as coisas do seu jeito ou de jeito algum, tá ligado? Que é isso sobre o que a música fala, enfim, e daí eu acho que ela tem, assim, ela é bem montada, bem construída e, e ela alimenta bem esse sentimento de insatisfação e tem frases, enfim, que conseguem estimular a pessoa a perceber o intuito, né, dos compositores de fazer com que a pessoa que está ouvindo também sinta-se insatisfeita, caso ela se veja representada nessa música, né? Caso ela se veja representada nessa música de alguém que está de saco cheio de estar constantemente sendo confrontado com algo que já se tornou desgastante e não está nem valendo a pena a manutenção dessa relação, seja lá qual relação que seja, mas, né, dá para interpretar também como uma relação de poder, né? Por causa que a primeira vez que ele fala é só mais uma briga sobre a sua liderança, né? Então a sua liderança pode ser tanto a liderança dentro de um relacionamento, quanto numa empresa, sei lá, a porra que for, tá ligado? Então, enfim, né? Eu realmente acho essa música foda, acho essa música bacana e posso recomendar para todo mundo aqui que escutou, né? Mas agora sim, eu vou poder transicionar assim com sem peso na consciência para todo o resto que eu vou discorrer a respeito de Limp Bizkit. E também eu quero falar mais sobre essa banda porque ela me permite assim, falar sobre um assunto que eu já abordei em outros programas sem contexto, mas agora eu posso fazer mais uma vez sobre um outro ângulo e adicionar a partir daquilo que já foi dito, embora não seja necessariamente necessário. Embora não seja necessário que a pessoa tenha ouvido um programa que eu já tenha falado sobre aquilo que eu vou tentar mais uma vez discorrer aqui, que é todo esse contexto musical, principalmente do rock e dos subgêneros do rock e a própria comunidade do metal batendo boca, tá ligado? Sobre, né, entre os anos 90 e os anos 2000, e o Limp Bizkit é uma das bandas que, tipo, tem tudo a ver com isso, então, né, mais uma vez eu vou poder entrar nesse tema, porque honestamente, sempre acaba surgindo algo que eu penso, isso aqui eu acho que eu nunca expressei num programa sem contexto, e eu acho que tem coisas, assim, interessantes para ser mencionado sobre esse tipo de assunto. Mas vamos começar então falando um pouco sobre essa banda Limp Bizkit, e eu pesquisei mais sobre eles justamente porque, assim, primeiro vamos falar como que eu cheguei até a banda, né? Vamos por etapas. Como que eu cheguei a essa banda? Como quase tudo na minha vida foi através do quê? Da luta livre, tá ligado? Então essa é outra coisa, assim, que eu tenho, assim, gritantemente diferente do rockista médio, do metaleiro médio. As pessoas que escutam rock e metal muitas vezes foram introduzidas ao gênero por terceiros, tá ligado? Seja porque por pais, por primos, por tios, por amigos, por pessoas que chegam indicando, incentivando, estimulando, sabe, a pessoa a consumir alguma música do rock ou do metal. Sabe? Rockista por vocação, tá ligado? Eu falo assim, rockista por provocar, em parte porque eu acho, hoje em dia eu até acho o termo bacana, porque assim, roqueiro, pra mim, soa cringe, tipo, mais cringe do que rockista, tá ligado? Rockista, pelo menos, assim, tem um quê de deboche no meio, agora roqueiro, pra mim, é muito brega. E metaleiro, tipo, eu nunca me defini assim, eu sou metaleiro, sabe? E com isso eu não quero dizer, assim, que eu não me reconheço como alguém que é fã de metal. Eu sou fã de metal, tá ligado? Mas eu sei lá, nunca usei esse tipo de expressão pra me autodefinir, tá ligado? Mas também não considero ofensa, é só porque não faz parte do meu vocabulário. Após mais esse esclarecimento desnecessário, vamos retomar então aquilo que eu tava querendo dizer antes de perder o fio da meada, né? Então, Limp Bizkit, já tá. Daí então, eu não fui introduzido ao rock e metal por terceiros. Eu fui descobrindo sozinho e o que me levou muito a ouvir músicas de rock inicialmente foi a luta livre, tá ligado? E como é que Limp Bizkit chega na luta livre? Cara, na verdade, isso já era quando eles estavam, tipo, um pouco antes desse disco daí, na verdade, né?
Porque eles chegaram na luta livre e começaram a fazer parte do mundo assim da luta livre ali por 99, eu acho. Eu não tenho certeza se foi 99 ou 98, mas acho que foi 99, quase chegando nos anos 2000, e eles já tinham várias dessas músicas famosas e eles iam utilizar várias delas em produtos da luta livre. E eu não sei exatamente qual foi a relação, né, mas o que eu sei é que o Fred Durst, né, ele tem sobrenome difícil de pronunciar, né, ele que é o vocalista do Limp Bizkit e ele é fã de luta livre, tá ligado? Então, provavelmente, quando o Limp Bizkit começou a fazer sucesso, eu imagino que foi um movimento do lado dele, mas não poderia ter sido, tipo, não seria impossível que fosse o contrário, sabe? Mas o ponto é que ele, tipo, quis colaborar com a WWE, e a WWE, que na época ainda era WWF, né, aceitou. Então, várias das músicas do Limp Bizkit foram acabar no produto da luta livre. Primeiro, uma música deles que talvez seja a mais favorita, não, a mais famosa, e a primeira que eu conheci a banda, é a música chamada Rolling, né? Talvez muitos de vocês já tenham ouvido essa música, né? Aquela Keep Rolling, 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 né? E essa Keep Rolling, 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 ela é uma música que ela foi tema de entrada de um lutador de luta livre super famoso, que é o Undertaker, né? Aí, será que eu quero abrir mais essa lacuna aqui no meio do programa? Cara, eu vou abrir muito brevemente, tipo, não fujam do programa, né? Que imagina que quem ficou ouvindo até agora tem algum interesse em história do rock ou do metal, pelo menos da música, ou pelo menos da cultura pop. Então, se tu tem interesse em qualquer história da cultura pop, pelo menos só escuta mais esse esclarecimento aqui, mais dessa contextualização, né? Que esse Undertaker, ele é um dos maiores nomes da história da luta livre, tipo, sem exagero, hoje em dia ele já é um cara aposentado, né? E especificamente nesse período, cara, exatamente nessa fase daí de sucesso do Limp Bizkit, o Undertaker tava passando assim por uma descaracterização do personagem, né? Essa expressão Undertaker quer dizer literalmente coveiro, né? Undertaker quer dizer o coveiro. E daí é um personagem que ele surgiu em 1990, lá dentro da luta livre, né? Dentro da WWF especificamente, e ele era um coveiro, e mais do que um coveiro, ele era um homem morto, né? Na historinha, no mundo da ficção da luta livre, ele era um homem morto que tinha voltado à vida para lutar luta livre. Pois é. Só que, assim, independentemente de quão boba seja essa história, isso daí em 99, o Undertaker já era assim, nessa época ele já era uma lenda, né? Hoje em dia ele é mais do que uma lenda, né? Discutivelmente o maior nome da história da WWF, né? Hoje em dia é WWE. Enfim, só que daí nessa época específica, ele tava passando por uma mudança de personagem que ficou conhecido depois como American Badass, sabe? Que daí ele ainda se chamava Undertaker, só que ele tava com uma outra gimmick, sabe? Uma outra personalidade. Ele era um motoqueiro, ele andava com uma Harley Davidson, né? Então vocês devem imaginar que também que é muito louco. Pera aí, mas o cara não era um coveiro morto, como é que ele volta à vida e vira um motoqueiro? Cara, ó, não vou entrar nesse tipo de história aqui, porque senão o programa viraria sobre luta livre. Algo que eu adoraria também, mas não é minha intenção original, né? Mas enfim, então basicamente, cara, teve toda essa junção de estrelas, porque historicamente a única música que o Undertaker utilizou para fazer a entrada dele pro ringue era a música a marcha fúnebre, né? A marcha fúnebre das pessoas que... Enfim, de música de enterro, digamos assim, só que com os remixes, né? Com os efeitos para ficar mais atmosférico e tal. Mas era basicamente aquilo ali. Uma música sem letra e etc. Só que nesse ano específico foi em 98 quando o Undertaker virou American Badass, se não me engano, né? O Taker motoqueiro, o Biker Taker também, que chamam ele. Né? E daí... Só que daí em 99 teve essa parceria com o Fred Durst, e daí eu não sei se ele compôs essa música pro Taker, não tenho certeza absoluta se ele compôs especificamente, ou se escolheram essa música que é uma boa pra usar de entrada, né? Eu acho que foi composta pra ele, né? Mas enfim, aí essa música Keep Rolling, Rolling, Rolling aí que o Undertaker utilizava na entrada dele, né? Eu achava maneiro na época, eu baixei, só que daí aparecia ele claramente, se tu procurar no YouTube aparece claramente, tem um clipe, dá pra ver que tem uma banda participando, sabe, não é tipo assim, só a música de entrada do Undertaker, além de ser a música de entrada do Undertaker, também é a música do Limp Bizkit, né, então foi assim que eu conheci Limp Bizkit, né, só que não nessa época, né, isso daí foi nos anos de 99 e 2000, nessa época eu não assistia luta livre, eu era uma criança aqui no Brasil e tudo mais, só que daí depois que eu fiquei mais velho, conheci a história da luta livre, fui baixar esse tema, cheguei até Limp Bizkit e para completar, tinha várias outras músicas do Limp Bizkit que foram parar em produtos da luta livre. Teve 2 promos diferentes, né? 2 vídeos de rivalidade que teve entre
sabe, o The Rock e o Steve Austin, né, que são dois nomes também grandes dessa época da luta livre, que utilizaram músicas do Limp Bizkit para fazer promoções, né. Uma foi essa música que eu li aqui para vocês no começo do programa, sabe, a música My Way, utilizaram num vídeo de imagens que também é muito marcante, tipo assim, fãs de luta livre, ou que viveram nessa época, ou que nem eu, não viveram nessa época, mas consumiram esses vídeos depois, né, vão se lembrar porque tipo, realmente é uma promo marcante, sabe? Por ser entre dois grandes nomes da história da luta livre também. Então o Limp Bizkit conseguiu imprimir a marca dele na luta livre, tá ligado? A maioria dos fãs de luta livre dessa época sabem quem é essa banda, conhecem essa banda. E eu sou um deles, tá ligado? Mesmo que eu não tenha visto contemporâneo, eu conheci depois e chegou até mim. Então, essa é uma visão muito positiva que eu tenho, tá ligado? É uma banda que está associada à minha forma favorita de entretenimento. E essa visão completamente diferente do roqueiro médio, do metaleiro médio sobre o Limp Bizkit. Tipo assim, primeiro eu vou falar sobre a história de por que a banda adquiriu uma má reputação, tá ligado? Porque assim, existia também eu descobri depois, tá ligado? Foi assim um bagulho que eu gostava de Limp Bizkit, eu baixei alguns CDs deles, gostei de alguma música, mas não sabia grandes coisas. Aí conforme eu fui vivendo a minha vida, conhecendo outras pessoas que ouviam rock e metal, eu via que muita gente não gostava, muita gente falava mal, muita gente desprezava, mas daí eu descobri que também era sobre vários, tipo assim, muito rock moderno era percebido dessa forma, tá ligado? Muita gente falava mal das bandas, assim, dessa época, anos 90 e anos 2000, né? Daí... Só que daí eu fui fazer pesquisas e descobri que, no caso do Limp Bizkit, tinha mais ainda, porque ela era uma banda, assim, que ela tinha várias reputações, assim, ruins antes dele ficar famoso. E essas, tipo, uma era de serem maus músicos mesmo, tá ligado? Dizem que não era uma banda de grandes músicos. E em segundo lugar também, por ser uma banda, assim, de... Como posso dizer, assim... Eles são uma banda da zoeira, tá ligado? Uma banda da zoeira. Embora, por exemplo, essa letra que eu li pra vocês agora, vocês viram, pô, Renan, mas essa música parece mais séria, mais elaborada. Então, de fato, eu também acho, tá ligado? É por isso que eu falei pra vocês que eu acho que eles sofrem de uma má reputação que é de um trabalho anterior deles, né? Porque eu não acho que essa My Way tem nada assim de, sabe, de imaturo, sabe? Uma coisa assim... E não que as músicas não possam ser imaturas também, mas eu quero dizer que eles ficaram estigmatizados, e também não que a banda tenha ficado séria, mas eu acho que eles perambulam por todos os lados, tá ligado? Mas eu não sei se eu posso dar um exemplo prático, assim, sabe? Mas vamos tentar imaginar um mundo em que Mamonas Assassinas não morreu, sabe? E não que Limp Bizkit e Mamonas Assassinas fossem a mesma coisa, até porque Mamonas Assassinas já tava fazendo sucesso mainstream lá no início da carreira deles, tá ligado? Eles sempre fizeram sucesso, nunca teve um momento. Só que Limp Bizkit não, eles começaram como uns fudidos que tocavam em boteco, como a maioria das bandas de rock fazem. E dizem, né, que nessa época eles tocavam mal, eles eram vaiados, e os primeiros anos dele não fizeram muito sucesso. Só que de alguma razão, cara, no meio do caminho, tá ligado? Seja porque eles melhoraram como banda, seja porque o cenário favoreceu isso. Só que o ponto é que daí, quando eles lançaram o segundo CD deles, eles já conseguiram chamar a atenção de uma gravadora, né? E daí o terceiro CD, eles lançaram daí com um monte de faixa, super bem produzido, que é esse daí que eu falei pra vocês dos anos 2000. E esse daí já tava assim, ó, tipo, pra mim, com várias músicas muito fodas, sabe? Nessa mesma época, eles lançaram uma música que eu acho incrível, chamada Take a Look Around, que é a música que ela era tema do filme Missão Impossível, sabe? E eu acho que é uma música incrível, fantástica. Pesquisar e pesquisa, eu acho uma música foda. Então, tipo assim, pra tu receber uma proposta dessa pra gravar música tema pra um filme, deve ter uma baita de uma grana, tá ligado? Então, a moral é que foi isso, tá ligado? Muita gente ficou recalcada. Essa é a expressão que eu vou usar, porque hoje em dia eu já tô careca de conhecer essa história, e pra mim é a única expressão que tem, tá ligado? É recalcado porque uma banda tecnicamente ruim, uma banda tecnicamente que fala de groselhada, tá ligado? Que não é um rock sério, não é um rock bem feito, tava fazendo sucesso, sabe? E é uma coisa que a gente viu acontecer em vários lugares, em vários gêneros, né? Mas no rock e no metal não é diferente. Então é por isso que, na minha opinião, essa é a razão pela qual eles sofreram um hate mais do que desnecessário, eles ficaram estigmatizados, tá ligado? Porque assim, se os caras eram maus músicos antes, nada impediu eles de se tornarem músicos melhores com o tempo, né? E se eles eram uma banda zoeira e as pessoas desprezavam eles por serem uma banda zoeira, o melhor que essas pessoas podiam fazer seria aprovar
né, as músicas deles que não são sobre zoeira, que são letras que talvez essas pessoas achem mais interessantes, mais bem feitas, tá ligado? Só que também, né, não é como isso tivesse impedido o Limp Bizkit de fazer sucesso. Eles fizeram sucesso no início dos anos 2000. Só que, né, eles também, depois eles começaram a sofrer os efeitos do declínio da popularidade do new metal, daí que eu não vou me repetir aqui, porque eu já tinha falado num programa Sem Contexto uma vez sobre isso, que aconteceu muito por causa desses puristas, sabe, que reclamavam. E hoje em dia eu acho que, tipo, esse cara, Fred Durst, ele deve ter trazido hate, assim, de todos os lados, tá ligado? Pense nisso, isso daí era... Né, pra começar também, ele era um cara branco fazendo rap. E daí com isso eu não quero dizer... Eu não vou nem falar que as pessoas brancas, tipo assim, que tentam fazer rap fracassam só porque são brancas, até porque, tipo, tem gente que nem o Eminem, gente que nem o Post Malone, que estão aí pra provar que ser branco não vai impedir um cara de fazer sucesso fazendo rima. Só que, tipo assim, pensa nisso, tá ligado? Um branco fazendo rap numa banda de metal, tá ligado? Ele era muito, muito vidraça pra várias pessoas que queriam virar o nariz antes mesmo de conhecer o trabalho, tá ligado? Muitos, assim, pessoas, assim, que não gostavam dessa movimento que foi o new metal, tá ligado? Que era claramente o pessoal que gostava de rap, né? Que gostava de hip hop, e também gostava de metal, tipo, era evidente, sabe? Seja Linkin Park ou seja Limp Bizkit, seja pela forma que esse pessoal se vestia, sabe? E o jeito que eles cantavam as músicas deles, era evidente que era isso daí, era um adolescente que cresceu ali. Se essas bandas dos anos 90, tá ligado? Muitos deles cresceram assim nos anos 80, nos anos 70, e eles cresceram ouvindo rock e metal, e provavelmente eles também cresceram ouvindo rap e hip hop. Tanto os mais antigos, dos anos 80, com o hip hop clássico, tá ligado? Como, por exemplo, esse cara que eu citei, o Hakim, né? O Hakim, que é uma música de 87, a música que ele fala, Check Out My Melody, que o Fred Durst tá falando dela na música My Way em 2000, tá ligado? E pra mim isso é uma homenagem, tá ligado? Pra mim, quando o cara faz referência a uma música e eu, tipo, né, eu consigo descobrir isso, daí pra mim, bom, se o cara tá fazendo uma referência a uma música mais antiga que ele, se trata de uma homenagem, se trata, provavelmente ele já ouviu essa música no passado e ele quis incluir isso na música moderna dele, tá ligado? Para as pessoas até descobrirem uma música que eles não conheciam. Pelo menos foi isso que aconteceu comigo, sabe? Então, né, é umas coisas assim que é evidente que é um pessoal que cresceu gostando das duas coisas e quando eles viraram adultos, viraram artistas, eles botaram tudo junto e ao mesmo tempo que tinha gente que gostava, que se identificava, tinha um pessoal que ia completamente contra. Então eu acho que o Limp Bizkit é um exemplo bom desse movimento que rolou, tá ligado? E com isso eu não quero dizer que todo mundo tem que gostar, todo mundo tem que adorar. Tu pode achar uma bosta, cara, tu pode achar uma merda. Assim como eu acho várias bandas que são consideradas históricas pro rock, pro metal, eu acho elas uma merda. Tudo bem tu achar Limp Bizkit uma bosta. Só que eu tô falando de um contexto geral, tá ligado? E eu acredito sim que a minha visão é muito menos, assim, maculada pela uma percepção prévia, tá ligado? Eu não conheci Limp Bizkit com essa carga de que eles eram uma banda fodida, que nunca deveria ter feito sucesso, e agora eles estavam misturando rock e hip hop e fazendo muito mais sucesso e muito mais dinheiro do que bandas de verdade, tá ligado? Não foi assim que eu conheci. Eu conheci eles como uma banda qualquer, entre aspas, que estava associada à luta livre, sabe? E isso muda por completo a jogada, entendeu? Então eu acho que o rock e o metal tem muito disso, de conceitos ou preconceitos que se retroalimentam, sabe? Por ser uma cultura que parece ter esse sistema assim de ser introduzido, sabe? De ser alguém que chega pra ti e fala, escuta essa banda, ouve esse som, né? Mas sobre a parte musical do programa era essa daí, tá ligado? Já consegui estabelecer, me ajudei também a entrar assim numa mentalidade assim um pouco nostálgica, né? Porque eu tô me lembrando de como eram esses momentos, tipo, quando eu tava rolando comigo, porque basicamente eu vou voltar pra esse tipo assim de cenário na minha mente mesmo no restante desse programa, porque para quem escutou o programa Sem Contexto anterior, o 190, se lembra que eu concluí falando que eu tinha que avançar ainda na minha timeline de card games, digamos assim, e daí eu decidi que eu ia falar um pouco mais assim de umas histórias assim que são pessoais, casuais, envolvendo esses cenários, mas que são divertidas, sabe? Eu vou omitir nomes ou vou usar apelidos, que podem ser apelidos reais, mas assim, só as pessoas que conhecem vão ter noção de quem eu tô falando, mas de fato, cara, olha, foi um ambiente assim caótico, mas bem divertido aquela casa de cultura Mário Quintana durante os primeiros anos, tá ligado? Durante, assim, os primeiros cenários. Aí eu vou contar, assim, alguns
eventos que não são tão assim, não é tão necessário que seja jogador de Magic para apreciar. Primeiro eu vou introduzir algumas figuras que a gente conheceu na Casa de Cultura. O primeiro deles vai ser o cabaço, tá ligado? Você sabe o que é cabaço, né? Cabaço é a gíria que as pessoas usam para chamar pessoas virgens, né? Mas vai que tem alguém que tá me escutando que não é. Eu não sei se essa gíria é do Brasil inteiro, eu não sei como é que funciona, tá ligado? Então por isso que eu esclareci. Então, eu e os meus amigos nessa época, cabaço a gente já não era mais, embora a gente não era um pessoal transador, né? Eu e os meus amigos não eram os grandes transãos. Né? Isso daí eu tava com meus 17 anos, por exemplo, a maioria dos meus amigos regulava de idade comigo, ou um ano a mais, um ano a menos, era essa faixa etária aí, né? E a gente realmente, com um grupo de 4, 5, 6 amigos, a gente ia pra Casa de Cultura, né? E daí... Bom, e daí... Casa de Cultura, cabaço, né? Aí uma vez a gente conheceu um guri, que ele era um pouco mais jovem do que nós, né? Ele devia ter uns 14 ou 15 anos de idade, sei lá, né? É um guri que tava lá jogando carta, tu joga com um rapaz um dia, depois tu joga de novo, tu começa a reconhecer a cara da criatura e o nome da criatura, né? Mas a gente não demorou muito pra gente batizar ele de cabaço, né? Porque assim, teve uma vez que a gente tava jogando ali o nosso joguinho de cartinha, e daí passou uma mulher ali no andar, tá ligado? E o cabaço fez aquilo que, assim, é típico, assim, enfim, de pessoas idiotas, eu não tenho outra expressão pra dizer, né? Mas o cabaço ficou cuidando da mulher que passou por nós, tá ligado? Tipo assim, e na cara dura. E daí depois, assim, ele viu que por azar dele, ele tava no meio de um monte, assim, de sujeito que estava mais interessado com o jogo do que ficar assediando a mulher com olhares, entendeu? E com isso, assim, cara, real não é sinalização de virtude, até porque nessa época daí eu era adolescente, eu era muito mais machista, eu era muito mais preconceituoso, eu tinha muito menos noção do que era assédio, do que era abuso, do que era cívico, enfim, eu ainda era um adolescente, mas eu posso dizer pra vocês que mesmo nessa época daí, eu com os meus 17 anos de idade, eu nunca fui um tipo de cara que eu ia parar de fazer o que eu tô fazendo pra acompanhar a bunda, o quadril de uma mulher com os olhos, tá ligado? Isso daí eu não fiz nem desde quando eu era uma criança, sabe? E não fiz quando eu era adolescente também. Então o cabaço fez isso, ele ficou, a gente tava jogando e o cara parou pra ficar cuidando da bunda da mulher, daí a gente ficou assim, a gente olhou um pro outro e a gente caçou dele, tá ligado? Fiquei assim que funciona, né? Nos grupos é sempre assim, a minoria que é zoada, tá ligado? Em outro grupo, se fosse um monte de homem olhando pra mulher, o cara que ficasse sem olhar pra mulher ia ser julgado, tá ligado? Então ali foi o contrário, ele ficou olhando pra mulher e a gente ficou, mas... Aí até um amigo falou assim, mas que merda, então tu é cabaço, né? O meu amigo falou assim pra ele, e daí ele acenou a cabeça que sim, aí a gente deu muita risada, tá ligado? Daí tipo assim, foi um pouco de bullying, aquela história assim que eu confesso, assim, hoje em dia olhando pro passado, eu confesso que eu não deveria ter cometido bullying com o cabaço. Mas ao mesmo tempo, ele pediu, tá ligado? Então assim, aquela coisa assim, eu acho que eu fiz errado, acho. Mas também eu não era santo, eu não era anjo, tá ligado? Mas o guri também não se ajudou, né? O guri não se ajudou, e isso daí é só pra mostrar como que ele chegou na nossa vida e como que ele recebeu esse apelido, tá ligado? Como ele foi batizado por nós de cabaço, porque o cabaço ele protagonizou assim, várias cenas assim dignas desse nome, sabe? Era aquele sujeito assim que, mais uma vez, eu não tô expondo o nome do rapaz, só quem, tipo... Se alguém que estiver me ouvindo aqui viveu esses momentos, vai se lembrar quem é o sujeito. O resto de vocês também não vão saber quem é a criatura, né? Mas foi esse guri daí que ele era um pouco mais novo e quando a gente conheceu ele era cabaço, imagino que eventualmente, como esse processo de jogar cartinha ali na casa durou 2 ou 3 anos, imagino que eventualmente ele deixou de ser, mas para nós ele foi eternamente. Uma vez cabaço, sempre cabaço, então, né? Foi assim que o guri chegou nas nossas vidas. E daí eu vou introduzir uma segunda figura que chegou até as nossas vidas nesse ambiente, que ele era o Mr. Cheats, né? Esse daí é um pouco mais elaborado, que daí um cara assim, ó. Eu também não vou revelar o nome, né? O que é Mr. Cheats? Né? Daí esse aqui já é um nome em inglês, vou ter que explicar, né? Mr. Cheats é Senhor Tetas, né? Vocês podem chamar como Senhor Tetas ou Mr. Cheats, porque esse daí era um cara que... Imagina assim, eu também... Foi importante pra mim... participar desses espaços para eu desconstruir várias imagens do que acontece dentro desses ambientes. Em primeiro lugar, assim, tanto no Yu-Gi-Oh! Quanto no Magic eu consegui ver como tem pessoas variadas que gostam de card games, sabe? Sem exagero, esse comportamento nerdola, tá ligado? Esse comportamento nerdola que a gente fala, que a gente vê,
Olha, vocês não têm ideia de como é variável. Existe muito o nerd típico, sabe? Existe muito nerd típico que talvez eu seja esse nerd típico em alguns pontos e às vezes não sou. Depende daí de quão nerd a pessoa é, né? E mais uma vez, eu já falei uma vez num programa Sem Contexto, que pra mim, nerd é qualquer pessoa que se aprofunda, tá ligado? Então, necessariamente, a grande maioria das pessoas que jogam card game são nerds. Porque é um lugar que, geralmente, quem joga jogo de carta, ele vai ter que se aprofundar. Não que ele vai ter, mas muitos terão, tá ligado? Então, tu fica surpreso o quanto de gente variada, né, se interessa tanto por essas coisas. Assim como tinha o meu grupo de amigos, assim como tinha o Cabaço, também tinha esse cara que era o Mr. Tits, que imagina assim, o sujeito, assim, ó, vocês vão conseguir criar uma imagem mental fácil dele, porque ele era um cara assim, alto, né, fortão, e o cabelinho arrepiado, andava sempre assim, com óculos escuros, tá ligado? E a personalidade dele, assim, do jeito que eu percebia, ele é aquele, cara, é aquele arrogantão arquétipico, tá ligado? É aquele cara assim que, praticamente uma caricatura, entendeu? Que como eu nunca conheci ele fora daquele ambiente, eu não sei o quanto que isso era um personagem ou não. Eu não sei se, sabe, na vida privada dele, não sei se tu estiver conversando sozinho com ele num espaço, ele tem aquela postura. Mas naquele ambiente que, tipo assim, era vários homens interagindo, a postura dele era assim, entendeu? Era um cara assim, cara, pra mim parecia um cartoon. Pra vocês terem ideia, pra vocês verem que eu não tô exagerando, entendeu? Pra que eu não tô... não, Renan, não. Não tem como alguém em sessão, tipo, se tu descreveu tipo assim, um personagem super específico, tá ligado? Cara alto, fortão, óculos escuros, cabelinho arrepiado, arrogantão, que você acha bonito, gostoso, meio que estilo, sabe, Johnny Bravo, só que ainda assim... Enfim, essa coisa assim, não tem como ter um cara assim tão arquétipo, ainda mais jogador de cartinha. Essa é a parte mais impressionante pra saberem que até um cara desses pode ser viciado em cartinha. E quando eu digo viciado, é que ele era daqueles assim, ó, super competitivo, que fazia baralhos caros, ele se importava com o jogo e ele entendia do jogo. Nem tô falando que ele era mau jogador, não é nem essa parada, entendeu? Mas é pra vocês verem o tipo de personalidade diferente que pode se interessar por jogar cartinha, sabe? Não é um estilo de homem, não é um estilo de mulher, não é um estilo de pessoa que pode querer viver esse tipo de coisa, tá ligado? Esse cara daí, ele tinha essa forma física, ele era estudante, eu me lembro que na época, né, ele era estudante, eu não sei se era economia, administração, era um desses cursos assim mesmo. Cara, e a primeira vez que eu vi ele, pelo menos assim, cara, pelo menos a vez que eu me lembro, ele tava jogando com outro cara, que era com o Cabaço, sabe? Era com o Cabaço, assim, por isso que eu expliquei quem era o Cabaço primeiro, e tipo assim, né, já parece aquela cena de anime, sabe? É o gurizinho magrinho, virgem, Cabaço, com um baralho ruim, fudido, enfrentando o cara assim, sabe? O cara maior, mais velho, mais forte, com um baralho mais caro, e dando um laço assim nele, assim, sabe? Só que ele não foi escroto com o Cabaço, ele só deu um laço no Cabaço, depois deu umas dicas, sabe? Eu não vou fazer que o cara era um completo, assim... como pode ser um completo personagem da ficção, sabe? Não um ser humano. e tudo mais. Ele interagiu ali com... Não foi escroto com o Cabaço. Não foi tipo assim, o Kaiba, sabe? Derrotou e falou assim, tocou as cartas do Cabaço no chão e disse, tira daqui essas cartas bosta, nunca mais surge na minha frente, seu inseto. Não chegou a ser esse nível. Mas rolou algo que foi quase desse nível, cara. Que no meio desse jogo passou uma mulher. Né? Passou uma mulher, só que tava jogando o Cabaço e esse cara sentados, né? E tinha um outro pessoal assim na volta assistindo a partida. E eu sendo um desses caras. Aí passou uma mulher, e daí o que aconteceu? Vários dos virgão, né? Vários dos cabaços que estavam lá ficaram cuidando, né? Eu não fiquei, obviamente, né? Porque eu não sou esse tipo de Neandertal. E o Mr. Tits, né? Que eu não falei o nome do sujeito. O Mr. Tits, depois eu vou explicar esse apelido de onde que vem, né? O Mr. Tits, ele não pegou assim, ele também não fez, ele não ficou encarando, né, a mulher, assediando a mulher com os olhos, entendeu? Enquanto ela tava passando. Só que daí vocês pensam assim, então, para ver como ele não era tão escroto assim, né, Renan? O cara, pelo menos, né, tá um nível acima do Cabaço nesse quesito. Só que não, o pior de tudo foi a explicação, assim, que... Eu não me lembro quem que comentou que a mulher, aquela ali, que não sei o que lá... Aqueles comentários, assim, né, típico, né? Alguém soltou esse comentário desse gênero, de que o que faria acontecer com a mulher que passou, e daí assim, o Mr. Tits pega e fala assim, vocês realmente dão atenção para qualquer mulher, eu
Alguém pegou e soltou algum comentário sobre, mas que não sei o que lá, que a mulher é isso, a mulher é gata, a mulher é gostosa, soltou alguns comentários assim, né, que tipo assim, não tem essa daí de dispensar, de o Mr. Cheats adicionou assim, sabe, pra mostrar que ele tava assim, ele tinha uma propósita, sabe, ele não abriu a boca pra falar qualquer coisa, ele sabia onde que ele queria chegar, depois que ele falou isso, e um cara tentou refutar ele dizendo assim, não, aquela ali é gostosa, dá pra pegar assim, ele olhou assim pro cara e falou assim, eu só pego o modelo. E assim, ó, e eu não tô brincando. Eu falei um pouco sarcástico porque eu não consigo falar isso sério. Eu não tenho como falar, eu só pego o modelo. Tipo. Ai, meu Deus, é muito ridículo. Sério, é uma frase. Cara, não, não tô brincando, isso é real. Ele falou isso. Tanto é que eu queria ter rido. Só que eu sei que se eu risse, ele ia ficar bravo comigo e ia querer me bater. Tá ligado? Eu tô adicionando isso porque eu já sei mais da personalidade dele também, né? Por isso que eu tô falando isso. Mas quando eu ouvi aquilo lá, eu fiquei muito assim, meu Deus do céu, sério que ele falou isso com a cara séria e ninguém vai zoar ele e ninguém vai falar nada. Porque assim, eu achei a coisa mais absurda, mas ele não. O pior de tudo é que ele não tava brincando, sabe? É um bagulho bizarro. Eu nunca imaginei que eu ia escutar alguém falando isso, sabe? Em voz alta, sério, sem gaguejar e sem brincar. Não, ele falou assim, com a cara assim, de assim, ó. Não, eu só pego o modelo, sabe? Tipo assim, não olho, não presto atenção em mulheres feias, mulheres vulgares, né? Isso daí eu tô adicionando, ele não falou isso, né? Mas tá no subtexto, entendeu? Passa uma mulher, os outros homens ficam, né, assediando ela. O cara vem dizer que, ó, dão bola pra qualquer uma. Daí alguém insiste que não era qualquer uma e o cara fala, eu só pego o modelo. Então, tipo assim, qual é o subtexto por trás disso? Aí eu fiquei assim, mano, será que essa é a personalidade desse cara mesmo? É assim que ele vive, é assim que ele enxerga as coisas, o mundo, a realidade, essa coisa. E como eu convivi com ele, assim, não pessoalmente sim, mas a gente nunca foi amigo e tudo mais, mas já ocupamos o mesmo espaço, já joguei contra ele, inclusive, né? Joguei Magic já contra ele e tudo mais. Enfim, então eu via esse sujeito e já vi ele conversando com outras pessoas e posso dizer pra vocês que, de fato, ele tinha esse tipo de personalidade, tá ligado? Ele tinha esse tipo de aparência, ele tinha esse tipo de personalidade que pra mim é extremamente caricato, entendeu? Pra mim é tipo assim, nossa, mano, é bizarro alguma das coisas que esse cara falava e fazia. Essa daí, então, da primeira vez que eu notei, a primeira vez que eu uni o rosto dele a uma pessoa, tá ligado? Eu não acreditei no que eu tava vendo, né? E só pra concluir, então, sobre esse personagem, da onde que veio a expressão Mr. Cheats, é um apelido que um amigo meu deu pra ele, né? Só que também, claro, aqueles apelidos que ninguém nunca falou na cara dele, né? Mas porque teve uma vez que o Mr. Cheats surtou com um amigo meu, tá ligado? Porque eu tenho um amigo meu que ele é um cara assim, meio que de vez em quando ele tá numa conversa, ele tá numa discussão, ele pode ser meio provocador, ele pode ser meio debochado. E quando eu digo um amigo meu, de fato, é um amigo meu, não é uma história vivida por mim que eu tô falando de um amigo meu. É um amigo, assim, que ele compartilha dessas características, assim, que eu também posso dizer que eu tenho, só que a diferença é que talvez eu tenha, assim, um filtro melhor ou uma percepção melhor do que eu posso falar, a que ponto eu posso dizer. E daí, uma vez na internet, sabe, numa discussão de Facebook, se eu não me engano, ou num chat, alguma coisa assim, entendeu? O Mr. Cheats tinha falado alguma coisa e o meu amigo retrucou ele com uma tipo assim, não falou assim, seu idiota, filho da puta, pau no cu, não ofendeu o cara, mas o meu amigo retrucou assim, com uma provocada, com uma cutucada, com um desdém, tá ligado? Assim, enfim, mas sabe, dentro da parte argumentativa da parada. Só que daí o cara, um dia, ele chegou na casa de cultura perguntando pelo nome do meu amigo, sabe? Quem é o fulano? Aí alguém falou, eu não sei se foi meu amigo que falou que era ele, ou alguém falou, fulano ali. Aí ele ameaçou meu amigo, você falou, que não sei o que lá, repete na minha cara aquilo que tu postou lá no Facebook, que não sei o que lá. E é claro que esse cara era mais alto que o meu amigo, mais forte que o meu amigo, os dois não brigaram, meu amigo não saiu na mão com ele. Eu não julgo, eu não acho que ele deveria ter se levantado e ter saído na mão com o cara, sabe? Não ia, provavelmente ele ia apanhar, e mesmo que ele não apanhasse, tá ligado? Assim, eu não teria comprado aquela briga, tá ligado? Honestamente, eu não teria brigado por causa de cartinha, ainda mais contra um cara maior, mais forte, mais pesado do que eu, e que claramente ficou puto por causa de um comentário de internet, né? Sobre jogos de cartinha, entendeu? Então,
Olha, eu conheci esse cara o suficiente pra falar pra vocês que olha o tipo de sujeito que pode ser jogador de cartinha também, tá ligado? E pra mim foi uma grande desconstrução, tá ligado? Eu pensava que todo jogador médio, tipo, esse cara daí não é um jogador médio, entendeu? Então já vou destacar, né? Mas né, esse cara daí também existe, ele também joga Magic, ele também gastou milhares de reais com cartinha, né? Milhares, assim, milhares, não milhões, mas milhares de reais com certeza ele gastou com cartinha, porque ele tinha baralho pra jogar torneio, até porque ele é esse tipo de cara, né? Isso daí também tu vê na personalidade da pessoa. É óbvio que uma pessoa com esse tipo de personalidade não gosta do Magic casual, não gosta do Magic coletivo, o Magic pra dar risada com os amigos, tá ligado? É evidente que esse cara se interessa mais pelo Magic X1 competitivo, eu contra tu, eu quero acabar contigo, tu quer acabar comigo e deu, fim de papo, entendeu? Então é por isso que eu quis falar sobre essa figura que me permitia mostrar como tem razões diferentes para alguém gostar de jogo e se aproximar e as pessoas buscarem coisas diferentes, sabe? Buscarem estímulos diferentes. Eu nem concluí daí a parte do apelido. Enfim, aí nesse capítulo que esse cara daí bancou louco com meu amigo, aí depois disso a gente contou essa história para um outro amigo meu, sabe? Um outro amigo meu, sem ser o que foi ameaçado na Casa de Cultura, a gente contou para um outro amigo meu. E esse meu outro amigo ficou muito bravo, falou, sério que rolou isso? E ninguém fez nada. Eu falei, eu que não ia fazer nada. Eu ia me levantar e tomar um pau pelo Vitor. Quase falei o nome dele aqui, mas tudo bem, só quem conhece ele vai saber de quem eu tô falando, tá ligado? Aí, eu falei assim, não, toma banho, não vamos. Eu não ia fazer nada. Daí meu amigo assim, tu não viu? Eu falei pra ele assim, mas tu não viu que o cara é grande, forte? Daí esse meu outro amigo que tava brabo falou assim, que grande, forte, ele só tem teta, ele é um baita de um tetudo do caralho. Aí ele pegou e a gente deu muita risada, ele falou, e daí depois no outro dia ele já chegou falando assim, o Mr. Tits tá aí, que não sei o que lá. Aí a gente começou a dar muita risada e se tornou daí essa piada, sabe? É a nossa expressão durante muito tempo pra se referir do sujeito. A gente chamava de Mr. Tits, né? Porque foi daí que surgiu esse apelido, né? Porque meu amigo acusou ele. Eu não acho que ele só tinha teta, eu acho que ele era um cara forte, mas é bem engraçado quando alguém consegue, né, subverter algo que para outras pessoas podia ser uma qualidade, transforma aquilo em ofensa, né? Foi isso que meu amigo fez, ele disse que ele não tinha nada de musculoso, era só um tetudo do caralho. Né? Mas é isso aí, tipo, pelo menos por hoje e pelo menos sobre a parte do Magic, era isso que eu tinha pra comentar, sabe? No Magic presencial, né? E como que isso se liga com o que eu tô fazendo hoje em dia, né? Como que essas histórias, essas experiências e tudo mais, é que em primeiro lugar, tudo isso era pra dizer o quanto que eu identifiquei ao longo desses 3 anos, inicialmente jogando Yu-Gi-Oh!, depois conhecendo o Magic e tudo mais, eu fui descobrindo o quanto que eu gosto de jogos de carta, né? E tipo, eu gostava das cartas físicas, sem segurar as cartas na mão, de embaralhar as cartas, comprar as cartas, tá ligado? Botar as cartas, posicionar as cartas na mesa. Eu gostava de montar novos baralhos, né? Comprar cartas novas, bolar estratégias, pensar em formas de utilizar. Eu gostava da experiência de estar jogando, eu gostava da... Enfim. E eu vi o quanto que esse hobby foi importante, foi uma coisa que eu gostei de viver e valorizei durante esses anos daí e tal, né? Só que daí, paralelamente a isso, em algum nível, começou a surgir também um advento de jogos de carta virtual, tá ligado? Porque, sei lá, o próprio Magic já tentou emplacar várias vezes na internet, tipo, versões digitais, sabe? Tipo, existe o Magic Online faz muito tempo, sabe? O mall que se fala Magic Online, só que daí é uma coisa muito complexa a parte que eu não vou falar, mas depois disso teve outras franquias, teve Duels of the Planeswalkers, depois veio o Magic, como é que é mesmo? Acho que era só Magic Duels, e o mais recente que ainda existe hoje em dia é o Magic Arena, né? Magic Arena que é um jogo que eu joguei no passado, depois eu parei de jogar justamente porque eu tava querendo diminuir a presença dos jogos na minha vida, tá ligado? Deixa eu ver se eu começo por essa lado sombrio antes de ir pro lado bom. Pera aí. Já que eu já mencionei isso, eu vou falar um pouco sobre essa questão daí antes de poder falar mais... enfim, falar sobre como tem sido esse início de projeto streamando e tal nessas 2 primeiras semanas. É que assim, eu jogo videogame desde que eu era criança e foi alguns dos meus hobbies, e com hobby eu quero dizer coisa que eu tava fazendo para bel prazer, sem propósito de no futuro colher algum proveito a longo prazo, tá ligado disso?
Então, foi algum dos hobbies que, em alguns momentos da minha vida, eu gastei mais tempo do que eu deveria, tá ligado? Na minha infância, na minha adolescência, eu confesso, assim, que eu não recrimino tanto assim, porque eu acredito que toda aquela a vantagem real da parte, assim, cognitiva, interpretativa, o facilitador para eu compreender um idioma norte-americano, o meu apreço até mesmo por imagens, por cenários, por vislumbrar coisas, enfim, e valores artísticos que aparecem através da estética do jogo e também da trilha sonora, tá ligado? Então, eu acho que enquanto evento lúdico, jogar jogos, e daí tem diferentes tipos de jogos, tem valor artístico ou pelo menos assim estimulante diferente, né? Mas ainda assim, enquanto um evento lúdico, tá ligado? Eu realmente considero que jogar um jogo pode estar em equivalência com várias outras funções, tendo vantagens e desvantagens com relação a outras mídias. Como, por exemplo, um filme, sabe? Eu não sei se uma criança assistir um bom filme ou um bom desenho, em comparação a jogar um bom jogo, qual dos dois ajuda melhor a desenvolver certas partes da cognição da criança, sabe? E, enfim, várias outras coisas que eu listei aqui, né? Até mesmo para outras coisas, como ouvir música, ler um livro e etc e tal. Mas, né, o ponto é que não é só isso e não é exclusivamente isso. Mas enquanto uma função lúdica, se eu poderia estar fazendo alguma outra coisa, jogar um jogo não era a pior coisa de todas, e honestamente eu também não me via como uma criança assim, apenas jogadora de videogame, sabe? Era uma das minhas características, mas eu gostava de brincadeiras manuais. Sempre gostei quando era criança, assim, na minha primeira, assim, antes de chegar na adolescência, por exemplo, eu gostava de brincadeiras em grupo com outras crianças, sabe? As típicas, assim, de pega-pega, esconde-esconde e várias outras coisas nessa linha que envolve estar ao ar livre com outras crianças. Eu também gostava desse tipo de experiência, eu gostava de jogos de tabuleiro também e tudo mais. Então, não é como se eu ficava só obcecado por videogame e nada além disso. Só que daí, conforme eu fui ficando mais velho, que até esses problemas começaram a surgir. Até porque quando a criança, por exemplo, não consegue ficar muito tempo acordada. A criança não consegue madrugar inteiro, sabe? Eu, pelo menos, não conseguia. Eu me lembro de ver amigos mais velhos, assim, tipo, o meu irmão é 4 anos mais velho que eu, e quando o meu irmão de vez em quando trazia amigos dele pra passar a noite lá na nossa casa, a gente jogava videogame e eu sempre pretendia acompanhar eles, e era natural que passava da meia-noite, o meu sono ia aumentando gradualmente, eu acabava dormindo e o meu irmão ficava acordado, e no outro dia eu sentia, nossa, eu dormi e perdi todas as coisas que aconteceu, e as histórias, e as jogadas, tudo que tinha rolado. Só que daí quando chega na adolescência, começa a mudar essas questões, tu começa a ter essa opção, entre aspas, né? E daí foi aí que eu comecei a fazer coisas que eu acho que não foi ideal, né? Aí, sei lá, não sei qual foi a primeira vez, sabe? 14, 15 anos que eu fiquei, nossa, eu fiquei 4, 5 horas jogando videogame direto, né? Claro, com intervalos, blá blá blá. Né? E daí, conforme foi chegando a minha vida adulta e tudo mais, aconteceu de vezes eu pensar, nossa, eu joguei demais. Não sempre, na minha vida toda, e geralmente daí quando eu via que eu tava muito, eu precisava me separar, né? Mas como eu falei, isso daí foi uma longa maturação ao longo de, sei lá, os últimos 15 anos, né? Só que já fazia um tempo real, principalmente antes da pandemia, que eu tava jogando cada vez menos, tá ligado? Assim, acho que em 2019 eu já não jogava mais nenhum jogo online, sabe? E por decisão consciente minha, por várias questões que eu posso contextualizar um pouco aqui, né? E provavelmente esse programa não vai ser o final dessa história inteira, mas daí acho que é um indício de que provavelmente essa história nunca vai ter um final, e eu posso deixar daí pra quando tiver mais o que falar sobre essa experiência, né, eu contextualizo melhor, tipo assim, como tem sido e tudo mais, porque por enquanto eu ainda tô entendendo e ainda tô vendo o que pode ser comentado. Então talvez seja mais interessante só manter assim, em eventos que precederam essa minha tentativa, essa minha decisão de voltar a ter criar conteúdo relacionado a jogos, né? Mas enfim, então, em 2019 eu tinha parado de jogar jogos online, basicamente, porque são coisas que eu vi que tinha consumido muito meu tempo. E aí tem jogos variados, tá ligado? Eu posso até falar, por exemplo, assim, o Hearthstone, que o Hearthstone é um jogo que eu conheci quando ele tava saindo, e até tentei, acho que fiz 2 lives já de Hearthstone nessas 2 primeiras semanas, só que no momento não tá sendo um jogo que eu tô querendo jogar no presente momento, sabe? Então eu vou deixar pra tentar streamar de novo quando o interesse por ele aumentar, se é que algum dia vai voltar a aumentar novamente, tá ligado? Mas enfim, eu conheci a Hearthstone e durante uma época eu gostei bastante, depois o meu interesse diminuiu. Só que durante a época que eu gostava bastante, eu jogava bastante, tá ligado? E daí
Tem todo aquele sistema que vocês conhecem, vários jogos assim online, de recompensa diária, sistema de missão, sistema de eventos, que qualquer pessoa que está acostumada com isso daí sabe que é uma faca, né? A famosa faca de dois legumes. Ao mesmo tempo que é estimulante, é interessante o jogo ter conteúdo novo, querer te manter logado, o problema é que de vez em quando isso daí acaba realmente, se tu tá muito envolvido ou se tu tá obcecado, tu acaba pegando pra mim, entendeu? Deixou de ser algo saudável, na minha opinião, tá ligado? Eu pensava assim, nossa, eu fico me preocupando se vai ter evento, se vai ter recompensa, o quanto que eu posso pegar de recurso, essas coisas assim que evidentemente são problemáticas, tá ligado? Então é uma questão assim dessa relação, sabe? Essa relação que pode ser chamada de vício, de compulsão e tudo mais, e daí por eu ver que jogos online me faziam perder tempo, porque eu digo perder tempo, daí é nem sobre outros entretenimentos de perda de tempo, tá ligado? Mas assim, eu sou um produtor independente, sabe? Então, o meu tempo livre pode ser convertido em produção. E não o tempo inteiro, eu já sou, tipo, faz muito tempo da minha vida que eu sou produtor independente, então eu sei que se eu não produzir, quando eu digo produzir, seja coisas relacionadas à escrita, ou meu livro, tradução, copywriting, sabe? E conteúdos variados, seja podcast, fazer streaming para internet ou qualquer outra função, sabe? Se eu não, por opção, por decisão, dedicar meu tempo para essas produções independentes, elas não acontecem. Então, eu sempre soube que... E é mais do que isso, eu também gosto de fazer essas produções, tá ligado? Por exemplo, escrever o livro para mim é a coisa que eu mais gosto. Eu só não escrevo mais o meu livro, principalmente, porque eu sei que ele não me dá retorno financeiro, então eu preciso distribuir meu tempo entre coisas que me dão dinheiro no presente, tá ligado? E não só algo que me dá minha realização e quem sabe no futuro me dará dinheiro também. Então, tem todas essas coisas que eu já estava acostumado. E daí, em 2018, 2019, mais ou menos, foi o ponto da minha vida que, definindo prioridades, tomando decisões a longo prazo, sabe? Os jogos são as coisas que eu decidi assim, não, vamos ir cortando o jogo, vamos ir cortando o jogo. E como eu nunca ia querer parar de jogar jogo por completo, por ser uma espécie de entretenimento que me diverte, eu basicamente decidi só jogar jogos assim offline por várias questões, tá ligado? Porque não tem uma comunidade, não tem grupo, não tem atualização, não tem conteúdo novo chegando, essas coisas que era o que me faziam gastar mais tempo do que eu achava necessário, entre aspas, tá ligado? Com aquilo. Então eu tava jogando só jogos offline, sabe? Só que daí então chegou a pandemia, eu fiquei solteiro também, né, que é outra coisa que aumenta o teu tempo livre, né, eu fiquei solteiro durante o período pandêmico, então preso dentro de casa, né, sem ver amigos, sem estar namorando, eu tinha mais o famoso tempo livre daí, e eu tava tendo vários problemas também, assim, só problemas emocionais, psicológicos e blá blá blá, que muitos de vocês devem saber como é que é e devem ter enfrentado também nesse período. Então, eu simplesmente comecei a jogar, né, de vez em quando, desenfreadamente, de vez em quando amanhecendo, jogando, mas daí eu sabia que, tipo assim, bom, em algum lugar eu estaria descontando que seja nos jogos online, tá ligado? Que seja nos jogos online, pelo menos. Só que daí, então, durante esses últimos 3 anos, mais uma vez eu tive que daí ir negociando isso comigo, porque, né, chegou um ponto que não era mais satisfatório, né, era perda de tempo mesmo, e eu falei, não, tudo bem, agora... Passado essa frenesia inicial de voltar a jogar jogos online, vamos começar a separar de novo o tempo, vamos começar... Enfim, né? Comecei a me reorganizar de novo, só que daí então chegou esse projeto daí de streamar, e daí agora eu ainda estou num processo de reconfigurar bastante a minha cabeça nessas questões mesmo, tá ligado? Eu tô jogando mais jogos do que eu jogava ultimamente, tô pensando mais sobre eles, tô pesquisando mais sobre outros jogos que eu não pretendia jogar, sabe? Tudo isso porque, né, como vocês perceberam, isso também vai fazer parte da minha linha de coisas que eu produzo, só que, né, eu sei que é mais uma questão, assim, de eu organizar meu tempo, de eu definir prioridades e também, assim, de eu ajustar tudo isso para elas funcionarem de maneira, se não harmônica, pelo menos com certa sincronia, sabe? Para que eu consiga adiantar esses projetos em várias esferas e várias escalas. E no final das contas, eu ainda não falei especificamente. Tipo, eu cheguei a mencionar Hearthstone, só que não é um jogo, tipo, como eu falei, nem é o momento certo para eu tentar fazer até um merchandising sobre isso. E quem sabe eu até poderia falar sobre as coisas que eu estou streamando nessas 2 semanas, até porque são coisas assim que também tem pensamentos nostálgicos, né? Mas eu acho que isso também vai ficar para um próximo programa sem contexto,
por causa da... Acredito que esse programa aqui já passou de 1 hora e tudo mais, então já tem a duração nova que eu quero manter. E para completar, eu vou deixar aqui anunciado, se não para vocês que estão ouvindo, pelo menos para mim, quando eu escutar isso aqui, que eu vou ter que aumentar a frequência dos programas sem contexto em breve, porque daqui a alguns meses o meu canal do YouTube vai alcançar o meu canal de streaming, digamos assim, né? Porque no YouTube, como eu comecei a upar desde o meu primeiro programa sem contexto, lá de 2021, eu acho que foi 2021, né? Primeiro programa sem contexto lá de 2021, que tá quase fechando 2 anos, então... Só que daí eu upava assim um dia sim, um dia não, né? Um podcast só, sem vídeo. Era só o mesmo podcast que vocês ouvem aqui, só que eu tô colocando no YouTube, né? Pra ter mais um meio de veicular o que eu faço aqui, né? E daí, 1 ano, blá, blá. Ah tá, eu postava daí, todo dia lá no YouTube eu postava... Aliás, eu postava um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. E daí já passou mais de 149 programas, né? Esse aqui é o 191. Então... Uma matemática básica diz aí que daqui a 1 mês e meio, mais ou menos, né? Daqui a 1 mês e meio, o canal do YouTube vai estar junto com o programa sem contexto aqui. E das versões só digitais, né? Só digitais não, de streaming de áudio, né? Então, eu pretendo daí, então, aumentar a frequência desse programa aqui, porque eu vou querer manter essa frequência de um dia sim, um dia não. Aí você deve estar assim, Renan, tu não vai conseguir. Bom... Eu não sei, mas nem que eu tenha que usar outras estratégias, tá ligado? Nem que eu comece a gravar programas bem mais curtos, ou quem sabe, enfim, se tudo estiver dando certo, quem sabe eu vou estar tendo uma rotina mais estimulante e tudo mais. É só questão de eu reservar tempo para isso, digamos assim, né? Mas, enfim, eu ainda não tenho certeza sobre o que será o próximo programa sem contexto. Depende de quanto eu estiver envolvido ainda na mesma rotina que eu tenho tido nas últimas 3 semanas, ou se acontecer coisas diferentes aqui nessa semana que me façam querer falar sobre outro tema. Então dessa vez eu nem vou deixar programado, sabe? Mas ainda assim, quem me ouviu até o final, eu espero que tenha curtido. E qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.